Fala pessoal, tudo certo? Clésio Lucena aqui, começando para vocês mais um episódio do nosso LucenaCast, a sua conexão financeira. Mais uma vez recebendo aqui hoje um convidado para vocês para falar de alguma temática voltada para a área financeira, na perspectiva financeira, e a gente espera que a gente possa agregar também na sua vida empreendedora, na sua vida como um todo, nesse episódio. Hoje nós estamos aqui com uma parceira nossa, pode ser também uma amiga, que a vida empresarial nos apresentou, que é a contadora Aline Dias. E eu vou deixar que ela se apresente e que ela conte também um pouquinho da história dela para vocês. Aline, fica à vontade. Então, pessoal, primeiramente, muito obrigada, Clésio, pelo convite. Como o Clésio falou, eu me chamo Aline Dias, sou contadora, estou no ramo desde os meus 14 anos. Iniciei em Gravatá, minha cidade onde eu nasci, e aí aos 14 anos encontrei Gilberto e iniciei no escritório dele. Faziam 4 anos, ele tinha fundado o escritório em 1992, 1996, pertinho de 97 eu iniciei. Com 14 anos eu não sabia muito o que era contabilidade, na época a gente não tinha internet, era IOB impressa, e aí eu iniciei na limpeza. E iniciei limpando, não passei muito tempo só na limpeza, fui para os serviços externos, depois fui para cadastro, financeiro, fiscal, contábil, DP. E o melhor é que eu fazia tudo isso praticamente dentro das empresas, porque como não existia a internet, era tudo pega documento, faz o documento, leva o documento. Era uma outra geração contábil. Era uma outra geração contábil. E aí eu fui pegando a dor desde a época do manuscrito mesmo, o que o cliente sentia. Eu chegava no escritório e falava. Então, o setor hoje que a gente tem, que é o sucesso do cliente, eu fazia ele pessoalmente, quase que diariamente. Então, um escritório que, como eu falei, nasceu em 1992. Quando eu cheguei em 96, tinha Gilberto e mais 3 pessoas. E atendíamos só clientes locais, na época era Simples Federal. E a gente foi se expandindo de acordo com o crescimento, com a evolução da tecnologia na contabilidade. Então, hoje atuamos em 3 cidades, tem a unidade, a matriz, a primeira em Gravatá. Em 2016, nasceu esse sonho, eu casei, vim morar em Caruaru e nasceu um sonho primeiro de empreender, de vir para mais perto do meu filho já tinha nascido, tinha 2 aninhos, e de realmente voar. E aí surgiu a ideia de montarmos uma sociedade na qual eu trazia o nome da Gilberto Contabilidade para Caruaru. Então, em 2016, nasceu a Gilberto Contabilidade em Caruaru. Iniciamos lá no Difusora e, a princípio, assim como era um sonho meu, eu disse, não, a gente vai iniciar com 2 pessoas, uma para recepção e a outra pessoa para fazer a parte operacional, no qual o sistema já era tudo em nuvem, enfim, não vi nenhum empecilho. Mas teve uma proporção, eu tive uma receptividade aqui em Caruaru e região, que em menos de um ano eu já estava com 8 pessoas trabalhando. E Quantas hoje, empresas atendendo? A minha carteira em Caruaru, quando eu vim sem nenhuma empresa. Veio para desbravar realmente a O cidade. tratado com o Gilberto foi exatamente isso. As empresas que conquistamos até hoje fica fazendo parte da unidade de Gravatá. E aí é como se é um sonho seu, vá lá e veja o que é que você faz. Se vire. Se vire. Se vire. E aí vim sem nenhuma empresa. Hoje nós estamos com uma carteira de 250 empresas. Aqui na unidade de Caruaru eu tenho 15 colaboradores, mas como o sistema da gente, a contabilidade da gente é fechada toda em um único sistema, né? Então, a gente acaba que padronizando de forma que os 60 colaboradores de Gravatá, com os mais 4 de Recife, faz parte de um corpo só. Entendeu? São todos integrados. Todos integrados.
E aí, como eu falei, a receptividade de Caruaru foi assim, a carência, o novo formato, porque muito se fala hoje, né, Clésio, de reforma tributária. Em 2026, mas ela acontece há 20 anos. Já vinha acontecendo, que... né? E eu digo que 26 é mais que uma reforma financeira, tá? Então, assim, a reforma tributária, ela começou a acontecer em 2006 e agora 2026 a gente inicia uma grande reforma financeira. É uma reforma tributária que, se você não tem organização financeira, Exatamente. provavelmente você vai sofrer. Exatamente. Se você tem organização financeira, eu duvido muito que sofra. Eu creio que vai ser muito mais benéfica do que maléfica. Exatamente, com certeza. Porque ela é mais simplista, pelo menos na minha visão. Isso. Né? E eu estou falando realmente a grosso modo. Eu achei bem mais simplista do que o sistema que a gente usa hoje. Isso, com certeza. E assim, e sem contar, Clésio, que assim, quando a gente fala de reforma financeira, a gente vai ter uma ferramenta aí de grande porte, né? O próprio governo foi para a mídia e disse, a gente investiu nesse sistema 150 vezes mais do que a gente investiu no Pix. Então, é o Split Payment, que ele vai vai estar na mão de todo cidadão, onde tudo que se comprar eu vou ter o crédito, tudo que eu vender eu vou ter o débito. Ah, Aline, mas a gente já trabalha com isso hoje, a gente já trabalha com ICMS, PIS e COFINS, sistema de débito e crédito, mas aí é o seguinte, a gente trabalha a contabilidade fazendo a apuração. E não de forma profissionalizada. Exatamente, a contabilidade te mandando a guia e muito empresário paga e não sabe nem o que está pagando. Foi a contabilidade que mandou, é uma apuração ali e mandou. E aí, quando eu falo de reforma financeira, é exatamente isso, é que você vai ter que entender na hora da sua compra o que você está tomando de crédito, o que você vai pagar e ali qual é o seu resultado e mais. Eu ainda costumo brincar assim, o fisco está colocando um cidadão, um contribuinte para fiscalizar o outro, porque quando eu tomo um serviço teu, quando eu faço como é que eu posso te dizer, uma compra, eu não preciso saber se você efetivamente pagou. Eu tomei aquele crédito na hora da emissão da nota. E com esse sistema do Split Payment, você vai ter que realmente, Clésio não pagou o imposto dele. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu pago o imposto de Clésio ou eu vou dizer a ele que não, eu vou procurar outro tomador, porque... Então, assim, é uma reforma financeira, as empresas vão ter que saber bem diferenciar a contabilidade do seu financeiro, que hoje misturam muito, tá? São duas áreas que parecem ser parecidas, mas não são. Não são. E eu costumo dizer muito bem claro, assim, eu costumo deixar bem claro para as empresas. Olha, uma empresa bem estruturada, ela tem que ter o seu jurídico estruturado, ela tem que ter o seu financeiro estruturado e ela tem que ter a sua contabilidade estruturada. Porque a contabilidade é como se fosse a cereja do bolo, tá? Então, eu organizo meu financeiro, eu faço tudo alinhado com o meu jurídico e eu vou prestar conta para o fisco junto com a contabilidade. Aí, a grande diferença é que não é porque a contabilidade é a cereja do bolo que ela vem por último. Ela também tem que vir de mãos dadas com o teu jurídico, o teu financeiro e aí fazendo esse planejamento. Eu acho que a gente passou por um processo errado de profissionalização dos negócios aqui no Brasil. E aí a gente decidiu profissionalizar pela obrigatoriedade, né? Eu tenho que ter a contabilidade, então eu contrato, mas eu não tenho nada organizado, porque eu não tenho noção de custo, eu não tenho noção de processo, eu não tenho noção de margem, não tenho noção de lucratividade. Então eu deixo para vocês que são da contabilidade resolverem isso, porque vocês fazem conta, né? Isso. Então quem faz conta é quem resolve. Então se você disser que é para fazer, eu vou fazer, dependendo. Se você disser que não é para fazer, eu também não vou fazer. E eu acho que a gente cresceu os negócios dessa forma. São poucas as empresas aqui da região que furaram essa bolha, não tem? Não. Sim. Eu vou profissionalizar o meu negócio, mas tendo todas as informações que eu preciso. Entendeu? Eu vou procurar a Aline porque eu quero realmente regularizar tudo que eu tenho aqui dentro. Mas eu já sei quanto é meu custo. Eu já sei quanto é a minha margem e eu quero pagar esse tributo. Eu não sei se eu tenho condição de pagar. Eu ainda vejo meio que uma bagunça, não sei se tu concorda nesse sentido. Plenamente. Tem uma bagunça. E quando a gente olha para as empresas, são empresas que tinham tudo para ser extremamente estruturadas, né? Mas não tem, acho que por falta
de suporte. E não são suportes que a gente consegue resolver tudo dentro, né? Internamente. Vou montar essa estrutura aqui dentro e ela vai andar perfeitamente. Às vezes a gente precisa de uma ou duas opiniões ali externas para poder resolver esse problema. Isso. E assim, essa realmente é uma dor nossa. Inclusive, a gente precisa ser bem seletivo também, infelizmente, no fechamento dessa parceria, porque o cliente, que eu costumo dizer que a contabilidade com o cliente é uma parceria. Não, acabou aquela situação que o contador, ele é um mero emissor de guia. Você vai, emite o imposto e manda. Não. O contador, ele tem que estar dentro da operação, ele tem que estar dentro... ele vai estar lá todo dia? Não, ele vai estar entendendo da operação. Ele vai estar estudando. Ele vai estar estudando teus números, ele vai transformar teus números em estratégia, mas a estratégia, ela precisa ser executada e vai ser por você. Então, assim, não adianta você contratar uma contabilidade, porque foi indicação, é uma contabilidade boa, se você não está disposto a realmente olhar diferente para a sua contabilidade. Como você falou aí no início, a contabilidade, você tem que olhar, a contabilidade é um investimento. É um investimento. Eu não quero um contador para emitir guias, eu quero um contador que vai ali me ajudar a tomar uma decisão, aí vai me dar uma estratégia realmente de eu fazer ali, como é que eu vou sair dessa zona de conforto de não informar. Porque o que eu venho dizendo... Como é que eu posso legalizar um investimento? Como é que eu posso profissionalizar meu patrimônio? Na verdade, Clésio, o que eu venho muito falando com os clientes é isso. Vamos colocar uma pedra em 2025 para trás e vamos organizar 26. E eu até brinco, eu digo assim, a gente tem 2026 aí para organizar, né? Tá todo mundo muito envolvido, eufórico, então 2026... Inicia a transição da reforma tributária, a Receita Federal ainda está por trás das cortinas, a gente vem aí com Copa, com eleição, então está todo mundo muito com outros objetivos, mas 27 realmente a gente tem que estar com o pé no chão, tem que saber exatamente o que vai fazer, como a gente vai usar o split payment, como a gente vai selecionar o nosso fornecedor, o nosso prestador de serviço, né? Como eu vou capacitar a minha equipe para saber fazer essa análise, porque o empresário sozinho ele não vai conseguir, ele vai ter que ter uma equipe bem estruturada. Como é que eles vão fazer isso? Eu vou precisar contratar professores? Não, ele vai ter que usar a contabilidade dele, a consultoria financeira dele, o jurídico dele. Então, eu venho dizendo, marca encontros, a gente tem empresas que têm um jurídico, Clésio, que paga a mensalidade ao jurídico, mas pensa que o jurídico é só para quando tiver uma causa trabalhista, tiver um processo. Não, chama teu jurídico, eu tenho provocado muito isso. Vamos fazer uma palestra, vamos falar aqui de direitos, de obrigações, vamos falar aqui do que pode, do que não pode. Eu tenho uma consultoria financeira, pronto, vamos contratar aqui, vamos ver, vamos fazer uma palestra em conjunto. Eles falam de planejamento, a gente fala do resultado que tributariamente vai Vamos cruzar as informações. Vamos cruzar. Eu acho que a gente viveu num mundo, né? E o pessoal fala muito que isso é a nível Nordeste, né? O Nordeste é um ambiente onde a gente não tem profissionalização. Eu vou falar a nível Brasil, se quiçá América do Sul, né? Nós somos um ambiente de sonegação, um país de sonegação. Pelo sistema tributário bagunçado, pela falta de fiscalização também, pela acomodação do empreendedor brasileiro, porque nós somos um povo empreendedor nato, né? Isso. O brasileiro ele não pode olhar para nada. A gente entra dentro de um restaurante, entendeu? Eu não sei se isso é coisa de quem é empreendedor, não sei se ali não é assim. Mas quando a gente entra no restaurante, a gente faz. Tem 50 pessoas, um prato médio aqui R$60, 5 vezes 6, 30. Então, se ele atender de manhã, de tarde, de noite, a gente começa a calcular o faturamento. Você fala, rapaz, dava 7 se eu abrisse um restaurante. Então, isso é natural. Mas a gente pensa na oportunidade do negócio, no sonho de empreender para melhorar o padrão de vida. A gente não pensa na organização, no caminho, no percurso. E aí a gente deixou para pensar agora. E aí a gente saiu contratando. Eu acho que de uns 10 anos para cá isso mudou. Sim. Então vamos contratar uma contabilidade boa, vamos contratar consultorias, né? Porque aí o termo consultoria, que já virou meio que terra de ninguém também, né? Já vou te apertar com isso também. Então todo mundo é consultor agora, que também tem isso, e aí é um perigo. Cuidado, minha gente, estudem.
analisem os profissionais que vocês vão contratar. E a gente não está defendendo a gente. Aqui a gente está pedindo para vocês analisarem. Até a gente analise, ó, realmente é essa pessoa que eu quero contratar, tem o perfil que eu quero contratar. Porque às vezes até a linguagem não bate, né? Não, é isso mesmo. Então, se não bate, se a gente não tem uma sinergia, o serviço não vai andar, não vai fluir. E aí serviço que não anda, serviço que não flui, ele vira um boleto, né? Desse jeito. Eu acho que para o prestador de serviço, a pior coisa que pode acontecer na vida dele é ele ter um cliente que enxerga ele como um boleto. Exatamente. Aí, tudo que você for fazer não vai ser bem visto, né? E você se sente mal em prestar o serviço. Então, eu sou meio pé atrás com essas situações. Mas aí se saiu contratando um monte de coisa e ficou meio como a Aline está dizendo aqui, né? A gente tem uma contabilidade, mas não conversa. A gente tem um jurídico, mas não conversa. A gente tem uma consultoria, mas não conversa. A gente tem uma consultoria que cuida do comercial, mas a gente também não conversa. Porque a gente entende que essas pessoas elas já estão fazendo. Exatamente. Então parece que a gente é dono e a gente não quer ser dono, né? Não, eu sou dono, mas tu toma conta dessa forma. do que é meu. Né? E aí eu vou começar meio que te provocando. Eu ia perguntar como é empreender na contabilidade, já tu comenta. Eu queria que tu comentasse o termo que eu tenho 2 pés para trás, não é um pé para trás só não, 2 pés para trás. Mas aí eu vou deixar quem é da área comentar. Eu queria que tu comentasse o termo contabilidade consultiva. Então, na realidade eu não gosto muito desse termo. Pronto. Contabilidade consultiva. Eu acredito que a contabilidade ela tem que ser presente, né? Então, vê só, muito está assim... Porque também cresceu o número de empresas de contabilidade, que não é um preconceito, minha gente, entendam tudo que a gente comenta aqui. Mas cresceu o número de empresas de contabilidade que não prestam só o serviço de contabilidade, elas também prestam o serviço de consultorias. E também prestam mentoria, palestra, parará, que eu concordo com todas essas coisas. Mas tem hora que parece uma encheção de linguiça, não parece? Parece sim. E deixa eu te dizer mais, o problema disso tudo é que assim, o nosso setor, eles fazem essa confusão até na cabeça do cliente. Vê só, essa questão de contabilidade consultiva não é a consultoria. Eu costumo dizer o seguinte, eu não vendo consultoria, eu vendo um acompanhamento. O meu serviço, a minha matéria-prima, Clésio, é acompanhamento. Então, vê só, se eu tenho todas as ferramentas para tributariamente acompanhar uma empresa e fazer um trabalho preventivo, porque muito se confunde, tá? Prevenção com a consultoria em si. Então, assim, eu faço esse trabalho preventivo. Quando a gente fecha um contrato com o cliente, eu gosto de deixar bem claro, para isso a gente faz um onboard, apresentando a prestação de serviço justamente para deixar claro o seguinte, contabilidade não concilia extrato bancário, contabilidade não faz planejamento financeiro, contabilidade ela vai te deixar ciente que o tributo, o imposto, ele tem que fazer parte do teu preço. Mas aí como é que eu vou chegar? Consultoria financeira, porque a consultoria financeira ela vai para dentro, ela vai na tua operação, ela vai te mostrar o que é custo, o que é despesa, o que é variável, o que é invariável e vai te mostrar onde o imposto está entrando e vai te mostrar se sobra ou não para você, porque muita gente confunde faturamento com lucro. Demais até, né? Muita gente confunde prolabore com lucro. Prolabore com lucro. Então, assim, eu digo assim, são esses quadrados, sabe, que a gente tem que respeitar. Foi exatamente o que eu te falei lá no início. A gente entra numa empresa, dependendo do porte dela, a gente vai dizer logo, você precisa de uma consultoria financeira, você precisa de um acompanhamento jurídico. Quando a gente vê uma empresa, Clésio, com mais de 50 colaboradores, se ela não tiver um acompanhamento jurídico, ela vai ter problema. Entendeu? Porque ela contrata um RH, uma pessoa que fez um curso técnico de 3 meses e a pessoa tá ali, não entende nada. Às vezes é a primeira oportunidade que ela teve. Entra e gera um problema enorme, gera um dano moral, Então, assim, é complicado. Da mesma forma, eu não posso chegar numa indústria, eu posso, com a presença de um técnico, de um consultor financeiro, como é que eu posso dizer? Opinar.
mas eu defini o padrão, a margem, o markup, é muita irresponsabilidade da minha E eu vejo parte. que se confunde muito as informações e as ideias, até no sentido, mas eu não sou 100% fiscal. Então, se eu sou 100% fiscal, a Aline tem todos os meus números. Exatamente. Então, ela deveria me dar meu planejamento financeiro, ela deve saber quanto é a minha margem, e até sabe. E sim. Mas são papéis diferentes. Diferentes. E aí eu não vou defender a consultoria financeira, porque se você tem um setor financeiro bem montado dentro de casa, o seu setor financeiro precisa lhe dar essas informações. Então, você não precisa de uma consultoria financeira. Você precisa quando você não tem as informações. Ou se você tem, mas você não sabe analisar elas. Exatamente. Porque a gente também encontra muita empresa que tem muita informação, tem sistema bom, tem sistema bem abastecido, mas não se sabe o que fazer com aquilo ali. Exatamente. Ó, eu tenho aqui, vendo 1 milhão, gasto aqui 850, não sei com o quê. Tá sobrando esses 150, também não sei o que é que eu faço. E a Aline tá dizendo que eu tenho que pagar mais imposto. Tem muito disso. Então, ela está dizendo que eu tenho que pagar, mas ela também não me disse se eu vou ganhar, se eu não vou ganhar. Então, eu acho que é meio que uma confusão. Né? A contabilidade, ela é responsável por dados fiscais. Isso. Né? E aí, o teu setor financeiro, seja com a consultoria ou não seja com a consultoria, é responsável pelos teus dados gerenciais, né? Administrativos. Então, são áreas diferentes, mas eu acho que pelo uso do termo financeiro, Sim. porque contabilidade tem relação com dinheiro, consultoria tem relação com dinheiro. Meio que ficou misturado. E aí eu vi que teve também esse boom, principalmente nos últimos 10 anos, até porque a prestação de serviço no Brasil cresce em torno de 30% ao ano, né? Isso. Todo mundo quer vender algum tipo de serviço. Agora. E aí, as empresas de contabilidade, eu acho, eu não vou enxergar de forma pejorativa, porque tem muita gente que diz, não, é só pela oportunidade de receita. Não acho. Eu acho que é pela dor do cliente. Com certeza. Tem muita gente boa que disse, poxa, eu já faço contabilidade. Então eu já sei mais ou menos como é fulano. Eu vou tentar ajudar ele em mais alguma coisa. Só que aí eu acho que pegou-se demanda demais, não tem? Porque aí eu vou te ajudar no teu custo, eu vou te ajudar na tua DRE, eu vou te ajudar na estruturação do teu setor, eu vou te ajudar no teu investimento de pessoa jurídica, aí agora já está entrando no investimento de pessoa física. Entendeu? Então tem gente que faz, eu vou comprar um carro, né, que eu acho louvável, mas deixa eu ligar para o meu contador. Ok, concordo, né, para saber como é que vai declarar isso. Mas não se liga com essa premissa. Eu vou ligar para o meu contador para saber como é que eu declaro. Não, eu vou ligar para o meu contador para saber se eu tenho condição de pagar. Então não faz sentido. Exatamente. Porque como é que a contabilidade vai saber se tu tem ou não condição de pagar um carro? De pagar, exatamente. Então meio que a informação ela ficou misturada. Ficou. Eu acho que o termo contabilidade consultiva deu uma bagunçada aí na cabeça do pessoal, sim. porque aí misturou. Eu gosto de usar o termo contabilidade preventiva. Quando eu vou apresentar ao escritório, os serviços, eu mostro o trabalho de prevenção que a gente faz. Então, a gente tenta que trabalhe ali para o problema não chegar. E se o problema chegar, o cliente tem que estar ciente de quem causou o problema, qual é o tamanho do retorno que aquilo ali vai trazer. Porque eu faço muito esse trabalho. Essa questão aí, até, Clésio, pegando essa deixa, eu venho fazendo um trabalho que dá muito certo. É o seguinte, eu educo o cliente a cobrar da contabilidade, porque na hora que ele cobra, ele automaticamente ele tem que entender o que é que ele está pagando, o que gerou aquilo ali, então, talvez essa consultoria que, infelizmente, algumas contabilidades se vendem, é isso aí que o empresário tem que fazer. É o próprio serviço contábil. Então assim, o contador, eu digo, não é porque chegou uma guia de R$10, foi a contabilidade, minha contabilidade está no mercado há 30 anos, Se é o mandou, maior eu tenho que pagar. escritório, mandou... Não, peraí, foi R$10, é o quê? Qual é a origem? Por que gerou isso? Então, ali, eu estou entendendo porque está doendo no meu bolso, né? Eu estou entendendo se aqueles R$10 que chegou, eu realmente considerei no meu custo, se realmente aqueles R$10 não vai sair da conta que eu tinha feito com a minha consultoria financeira e eu não tinha colocado. Então, isso aí vem dando muito certo para essa questão de planejamento e para o cliente ter essa consciência do que realmente é a contabilidade.
Então vamos lá, a gente está falando da Aline, Sim. contadora. Sim. Vamos falar um pouquinho da Aline, empreendedora também, porque tem mais mulheres que empreendem com contabilidade, tem uma porrada de gente aí no mercado que empreende com contabilidade. Então vamos falar um pouquinho de como é empreender no universo da contabilidade. É desafiador, sabe, Clésio? Porque... E aproveito para comentar, se existe realmente, eu considero que existe, tá? Eu estou falando por mim. Sim. Entendeu? Na nossa profissão existe. Existem muito mais consultores financeiros homens do que consultoras financeiras mulheres. E eu não estou fazendo nenhum tipo de temática para viralizar não, viu, minha gente? Sim. É uma verdade isso. Entendeu? Então, como é também mulher empreendendo com contabilidade, se tem mais desafios, se tem menos desafios, porque você contou agora, acabou de dizer que é um case de sucesso. Cheguei sem nada, entendeu? Atendo mais de 200 empresas, entendeu? Sendo mulher, vivendo casamento, vivendo maternidade, com 2 filhos já criados. Não sei se vão querer trabalhar com a área da contabilidade também. Exatamente, é assim, deixo bem à vontade. Eu já tenho um de 13 anos, eu digo, meu filho, ó, inclusive a partir de junho, nas férias, eu já vou começar a deixar ele ter esse primeiro contato e ele fazer a escolha dele. Porque até, Clésio, eu costumava dizer assim, a contabilidade me escolheu, não foi? Eu não tive a oportunidade de escolher a contabilidade. Cheguei no escritório sem saber o que era, ali para limpar, e fui me apaixonando. Tanto é assim que eu também digo, é um ramo como qualquer outro, mas um ramo que você precisa gostar muito, amar muito, fazer por amor, porque o recurso, o dinheiro, ele vai ser a consequência de de uma realização que você tem pessoal, de ali fazer com que a empresa crescer junto com a empresa, sentar na cadeira administrativa e tomar decisões, sendo contadora, mas também sendo empreendedora. Como é fazer as contas da pessoa? Eu me faço essa pergunta. É complicado, porque é o seguinte, aí até muitas vezes eu vou fechar e digo assim, meu Deus, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Porque a gente tem toda aí, vez ou outra, escapole. Porque assim, no nosso ramo é bem complicado, a gente lida com lei, gestão, liderança, eu acredito que também é uma doçura. A nossa matéria-prima 100%, ela é o capital humano. Então, para você ter ideia, a Gilberto Contabilidade está no mercado há 34, 35 anos. Ela ainda tem lá o primeiro colaborador dela, né? Então, a gente tem Carlos, que veio do nascimento da Gilberto Contabilidade até agora. A gente tem capital humano de 10 anos, 20 anos, mas é muito difícil, porque é um mercado que, quantos contadores formados as faculdades não colocam para a rua a cada 6 meses? A gente tem aqui, fora as EADs, a gente tem aqui 4, 5 faculdades renomadas que, no mínimo, coloca aí 200 pessoas. E a gente tá falando só da nossa região, fora a galera que migra. Só da nossa região, né? E aí, quando entra na contabilidade, entra de uma forma técnica, então lida logo com o sistema da Receita Federal do Simples Nacional, que vai lá, joga o faturamento e sai tudo prontinho, sai a guia, viu? Porque o melhor dos mundos para um contador iniciante é o Simples Nacional. Por isso que o nome é Simples Nacional. Então, joguei lá e fui. Então, assim, aí ele às vezes passa um ano e meio ali sem entender de estratégia, sem entender, e vai e coloca o negócio dele. E tudo bem. Então, assim, a gente lida com, como é que eu posso lhe dizer? A gente forma a nossa concorrência, entende? Sim, concordo. Aí como o mais desafiador é esse, é que a gente está ali e a gente está formando a nossa concorrência, a gente está lidando com prazos, a gente tem um desafio muito grande agora, que são as doenças psicossomáticas, né? Então, você vê que tudo é pressão, tudo é... E não tem, o nosso cenário não tem. Vê só, a gente está no mês de fevereiro, 28 dias, aí eu digo, meu Deus, já tem desvantagem, a gente tem 3 dias menos. A gente vem com carnaval, que a gente fica leva aí mais uma semana. Uma semana, mas a gente tem as mesmas obrigações acessórias, começando de DS, DSRE, FED, ECD, DEFIS. Não muda nada. Simples, não muda nada. Os impostos, as empresas saindo
Férias de coletivas. férias coletivas e diz, eu quero todos os meus tributos até o final do mês, até o dia 11, tá? Porque dia 12 eu só vou voltar dia 23. Então, assim, entende? E a gente tem que lidar com, quando junta as 3 unidades, a gente tem aí de 70 a 75 pessoas, lidar com todas aquelas emoções sem pressionar. Entende? Então, o desafio de empreender na contabilidade é esse. É prazo, é lidar com essa fragilidade emocional que todo mundo, depois da pandemia, tem aí. Eu acho que de 10 pessoas que a gente conversa, 9,5 tem ansiedade. E o meio é porque não sabe ainda, não sei. Não parou para pensar na ansiedade ainda. É ansioso, mas não parou para Exatamente. eu tô com ansiedade. Então, eu acredito que o maior desafio é esse. Agora, é muito bom. Olha, a gente tem até, eu levo para a minha vida um princípio bíblico, assim, que eu coloco todo o meu coração na contabilidade. Eu atendo, Clésio, eu nunca cobrei para fazer qualquer análise de cliente. Eu tenho clientes que eu dei todo o planejamento. Ele saiu, colocou debaixo do braço e foi executar com outro profissional que o honorário ali ficava mais viável, enfim. E tá tudo bem, Sim. porque a gente coloca todo o coração ali, entende? E assim, e quando eu vejo uma empresa com um potencial, que pode ali fazer um planejamento, que pode ter uma expansão aí sem medida, eu me encanto por aquilo ali, eu coloco. E já aconteceu casos, veja o que é o empreender na contabilidade, que aconteceu agora recente. Planejei 2024, planejei e tal. Quando chegou eu dei a proposta. E assim, não costumo ver quanto a pessoa está pagando, porque eu não estou ali barganhando nada. Eu não faço trabalho porta a porta, eu não vou atrás de cliente, eu mostro o meu trabalho. Eu sei o que eu faço. Eu sei o que eu faço. Então, Clésio, tá aqui, tu pode fazer isso aqui na tua empresa. Aline, tu me cobra quanto? É X. Fugiu do meu orçamento, tudo bem. O cliente vai, leva todo aquele planejamento, ficou 25 com a contabilidade e agora 26 ele veio para mim. Entende? E ele disse, a gente vai iniciar. Porque realmente o planejamento é muito bom. Eu até tentei, mas não consegui. Mas por quê? É justamente esse acompanhamento, esse direcionamento, né? Eu acho que fica difícil também para outra pessoa executar o que não foi ela que planejou. Pois é. Aí por isso que eu não me preocupo tanto, São tá? mentalidades totalmente diferentes. Exatamente. Diferentes. Aqui acontece, a gente tem corriqueiramente, né? Porque prestação de serviço eu acho injusto. Sim. Você fazer um contrato de menos de 3 meses, não dá para fazer muita coisa, mas eu também acho demais você fazer mais de 3 meses para obrigar a pessoa a ter que ficar. Sim. Não, vamos fazer 3 meses. Depois de 3 meses você já me conheceu, eu já lhe conheci, a gente sabe se a gente consegue caminhar junto, não é assim? Isso. Então o pessoal vem, pega o planejamento do ano todo e vai embora. Ok, zero problema nisso. Não é seu? Tá pago e a gente tá ok. Mas aí quando é com o tempo voltar, é porque eu não consegui colocar em prática. Eu digo, justamente porque não é uma ideia sua, é a nossa forma de ver o seu negócio. Você enxerga o seu negócio de uma forma, quem analisa de forma técnica vê o negócio de outra forma totalmente diferente. Exatamente. Acho que no Brasil, o brasileiro que empreende, grande maioria, porque a gente tem umas mentes diferentes, a gente tem excelentes empreendedores no Brasil, mas a grande maioria das mentes empreendedoras empreendem para melhorar a qualidade de vida. Eu quero dar uma vida melhor para minha esposa, ou eu quero ajudar meu marido, ou eu quero dar uma vida melhor para os meus filhos, e a gente quer organizar isso aqui, a gente quer comprar umas coisinhas. Desse jeito. Nem todo mundo tem aquela mentalidade, eu quero ser uma grande marca, daqui a pouco vou estar dentro da Bolsa de Valores vendendo isso aqui. Não. Então você enxerga seu negócio de uma forma. O analista, a contabilidade, a consultoria, o jurídico, a gente enxerga o negócio de outra forma. De outra forma. Então eu acho que é difícil pegar o que a gente falou só, apresentou, e você querer levar e você executar e dar muito certo. Existe uma probabilidade de dar certo, óbvio, que ninguém descobriu a roda, né? Ela já está descoberta. Né? Mas também existe uma probabilidade muito grande de dar errado. Pois é. E também até aquela pergunta lá que você fez, contabilidade consultiva. Eu acredito que se eu faço uma análise de um cliente, eu planejo ali, eu desenho cenários, possíveis cenários tributários para ele crescer, eu não vou cobrar por aquilo, porque eu não tenho interesse em fazer uma consultoria.
E é uma opinião que eu estou dando, eu não desenvolvi ainda a estratégia. Eu acho que o melhor caminho é esse aqui. Mas como é que a gente vai descobrir? Fazendo. Exatamente. E de todos esses cenários que eu monto, geralmente eu digo, precisa de um planejamento, precisa de uma consultoria financeira. A gente vai precisar de um jurídico aqui para quando chegar aqui a gente implantar uma política interna. Entende? E assim... Validar todos os processos. Para ver se realmente a gente consegue colocar isso aqui para frente. Exatamente. É desse jeito. E eu acredito que é isso, Clésio. É a gente realmente se focar. Eu passo nas nossas reuniões periódicas do escritório, eu passo para a equipe o seguinte, pessoal, o cliente da gente, nosso contrato não tem prazo. O cliente você pode fechar a contabilidade comigo hoje e encerrar amanhã. Não tem problema. Mas o meu objetivo diário, junto com o da equipe num todo, é fidelizar o cliente. A gente quer o cliente para a vida toda. Para a vida toda. Então, que ele se torne parceiro realmente. Parceiro, exatamente. O nosso primeiro cliente aqui é uma marca, é um case de sucesso hoje no mundo têxtil. E eu peguei ele numa situação bem complicada. Ele já industrializava, eu sou apaixonada por essa área têxtil, tá? Porque é uma área bem carente, né? Sim. Principalmente dessa parte contábil, financeira. Eles realmente se acostumaram Eu acho que as empresas de contabilidade, é uma opinião minha, estou deixando claro aqui, minha gente, começaram a olhar para mercados mais simplistas. Sim. Que vai ter menos trabalho. E a área têxtil dá trabalho. Tanto a área da comercialização têxtil e a área da industrialização têxtil, ela dá trabalho. Tem muita particularidade. Muita particularidade e também assim, veja... quando a gente olha para o fisco, a gente vê que o fisco também, ele olha com um olhar especial para essa área têxtil. É o único segmento que a gente tem muitos benefícios fiscais. A gente tem PRODEP, que pode se aplicar. A gente tem PROIND, que dependendo aí do que tu fabrica pode. Sistemática industrial, sistemática atacadista. A gente, enfim, tem a própria SUDENE, que é federal. Então, assim, a gente tem muitos benefícios fiscais. O fisco chega e diz assim, não precisa tu se negar, eu sei que o sacoleiro vai lá e pega a tua mercadoria, mas faz o seguinte, pega o benefício da sistemática industrial, paga 1%, é atacado, paga 1% que aí... Vamos resolver. Mas assim, por falta de conhecimento, pela busca dessa simplicidade do Simples Nacional que... Por falta de entendimento do negócio, a grande maioria, não sei se lá acontece assim, mas aqui, a grande maioria, porque eu sou a favor da tributação 100%, já eu coloco tudo na parede, eu sou a favor da tributação 100%, até porque eu tributo 100%, mas eu vejo que a grande maioria não é só uma revolta política, eu não vou tributar 100%. É uma ausência de certeza do que é o negócio. Exatamente. Então eu não consigo pagar esse imposto não. Exatamente. Eu digo, não, peraí, vamos fazer as contas aqui. Tu vende 500 mil, e aí teu imposto ficaria em torno aqui de X, tu pagaria em torno de 40 mil, mas tu já tem um prolabore que é bem perto disso. Então como é que não consegue pagar? Então consegue pagar. Então às vezes não é só a falta de conhecimento. Às vezes é a falta de noção de margem mesmo. Tu sabe quanto é que tu ganha? Não sei. Então eu lembro que a gente pegou um caso, acho que foi em 2023, eu estava atendendo um cliente. Eu sou horrível para atender ligação, quem conhece a gente já sabe. A Aline acho que passa isso também. Não gosta de ligação. Eu acho que eu cresci em outro mundo, longe de celular. E aí o cara me ligando, é meu cliente até hoje. Sim. Me ligando e insistindo, eu digo, rapaz, peraí, deixa eu disse, olha, eu estou no meio de uma reunião, não consigo falar com você agora. Não, mas é porque eu preciso fechar uma consultoria com você. Eu digo, mas deixa eu terminar essa reunião, pelo menos, né? Pronto, aí vamos lá, marcamos a reunião de análise, eu queria entender o negócio. Aí o cara chegou, um monte de papel. Eu disse, olha, porque eu já tenho uma consultoria. Aí eu digo, olha, eticamente, se você já tem uma consultoria, eu não pego sua operação. Não, mas não entenda, peraí. Aí veio mostrar, aí trouxe um bocado de gráfico, olha aqui, olha. Em 21 a gente vendia X, em 22 a gente vendeu 2X, em 23 a gente está vendendo 3X. Eu digo, então, ok, tem números de expansão, a empresa está crescendo. Ainda era um negócio pequeno, mas tinha faturamentos maiores, né? Sim. Aí eu fiz duas perguntas. Eu disse, ok, você conseguiu crescer seu volume de venda. Então hoje você vende 3 vezes mais. Gastando quanto? E aí ele não tinha essa informação para me passar. Ok.
Beleza, você conseguiu crescer o volume de venda, você não tem noção de quanto você gasta. Eu não vou perguntar quanto você ganha. Eu vou perguntar quanto você tem. Você tem caixa? Não, eu não tenho. Justamente por isso que eu lhe procurei, porque eu estou com 3 vezes a venda e não. Então não faz sentido. Como é que você aumentou exponencialmente a venda e você não consegue ter caixa do negócio? Não faz sentido isso aqui. Ou seja, eu não estou criticando o profissional, porque não faz sentido criticar a pessoa. Eu estou criticando o serviço. Né? Porque se a prioridade de qualquer consultoria financeira, minha gente, é o que? É caixa. Vamos trazer sustentabilidade para essa operação. Mesmo que a Aline diga, Clésio, olha, porque a gente tem que tributar. Eu digo, peraí que a gente precisa ter o dinheiro para pagar o tributo. Não adianta a gente tentar tributar agora, não vai ter o dinheiro. Né? E quem começa a empreender pensando dentro de casa. Digo, essa criatura tem 2 meninos, tem esposa, tem estrutura de casa. Então como é que a gente vai tirar o dinheiro daqui para pagar o imposto? Agora, não, mas vamos se organizar. Né? Vamos analisar produto a produto, vamos analisar se tem uma prestação de serviço que dê para a gente fazer receita. E eu acho que o brasileiro, por si só, ainda não entendeu isso. Eu tenho que saber quanto eu ganho. Se eu souber quanto eu ganho, eu vou conseguir fazer qualquer tipo de coisa. Qualquer tipo de coisa, exatamente. Então vamos apertar um pouquinho mais a Aline contadora. Certo, Né? vamos lá. Porque a Aline contadora, ela é mãe, ela é esposa, ela é profissional, ela é gestora. Né? A Aline contadora, ela concorda que é possível no Brasil que um negócio seja 100% fiscal sem quebrar? Plenamente. Inclusive... Defenda a sua tese. Que aí eu vou ser um pouquinho agressivo. Eu já sentei nessa mesa, nesse escritório aqui. Né? Me perdoe eu usar a expressão, minha gente. Eu sou meio rasgado. Né? Com alguns dinossauros da contabilidade. Me permita também. Tá. Assim, tocar um pouquinho Sim, na sua classe. por favor. Que atrapalha o desenvolvimento empresarial. Já perdi alguns contratos por conta disso. Eu gosto, a Aline está aqui justamente por isso. Eu gosto de fazer reunião junto com a contabilidade, para que a gente fale a mesma linguagem. Isso. Aqui, nessa mesma mesa, já sentaram contadores que abriram a boca e disseram, não, esqueça tudo que está se falando aqui. Porque para uma empresa ganhar dinheiro no Brasil, ela tem que sonegar. Discordo plenamente. Justifique. Planejamento, Clésio, vê. Eu tenho pego empresas, aí, indústria. Aí vai lá, tem... Primeiro eu faço um levantamento, pelo menos dos últimos 24 meses. Fiscalmente, quanto a empresa faturou ali de nota fiscal? X. Quanto ela pagou de tributo? Y. Beleza. Aí eu digo assim, então agora me diz o teu real. Não, mas não faz o seguinte, não sabe, não tem problema não. Me manda aí o extrato bancário dos últimos 6 meses em formato de OFX e tal. Aí a Consigo gente rastrear aqui. estabelece essa confiança e eles mandam. Quando eles mandam, a gente só puxa lá, Pix, venda de cartão e tal. E quando a gente vem, vamos lá, 4 vezes mais o que foi faturado. Aí é onde entra o planejamento. Então, vê só, primeiro eu faço uma pergunta-chave ao cliente. Você veio buscar o quê? Não foi porque fulano de tal falou da contabilidade e tal, certo, mas você está buscando o quê? Porque se for barganha de preço, está no lugar errado, porque eu não quero nem saber quanto você paga de contabilidade. Se for realmente uma mudança estratégica no que você faz hoje, a gente vai conversar, certo? Agora, se for alguma estratégia para você que não está informando os 100%, que não está tendo segurança para pagar menos, também eu não vou conseguir, porque aqui, quando eu falo de contabilidade preventiva, é de te dar sossego. Eu digo, deita a cabeça no travesseiro e dorme, e diz assim, o que eu ganhei até aqui, fazendo de forma errada, parou aqui. Eu vou fazer um planejamento, vamos lá, vamos falar de números. Eu passei o ano todinho, eu tenho 4 empresas no Simples, que a gente pega, você pega muito cenário disso, né? Um grupo, aí tem mãe, pai, irmão e tal. Tenho 4 empresas no Simples, cada empresa dessa faturou 3 milhões ano. A gente ficou ali numa média de 10, 15% de imposto. Então, eu paguei ali em torno de 1 milhão de imposto. Informando aí esses 12 milhões, paguei 1 milhão. Mas só que na minha conta passou 36 milhões. Não é assim? Não é mais ou menos assim que a gente pega? Sim. Certo. Então, eu vou pegar esses 36 milhões e vou dizer assim, se tu tivesse uma sistemática industrial
tu não teria pago só 1 milhão. Tu teria pago 1,5 milhão, é um exemplo. Mas tu não tinha informado só 12, tu tinha informado os 36. E esses 36 que tu informou, tu não vai ter esse problema aqui, que é justamente onde eu mostro os cruzamentos que estão sendo feitos. A gente está aí com o Coopera da Cefaz, não sei se você já teve acesso, o Coopera, que o Coopera é uma malha fina, uma fiscalização eletrônica que ela pega lá o que tu vendeu, o que tu comprou, o que o fornecedor informou tal e dá um resultado ali. Inclusive tem pontuação para fiscalização, onde a nota máxima é 5, mas se eu, de 3 em 3 meses, há essa reavaliação, e se tiver algum ponto ali que a minha pontuação baixe, vai baixar, e menos que 3 a fiscalização vai estar na tua porta para contar teu estoque, para ver teu processo de industrialização. Então, eu pego esse, voltando lá para o planejamento, pego esses 36 milhões e te vendo, não é o serviço, eu te vendo o sossego, de você olhar e dizer assim, realmente... Aí é onde entra a consultoria financeira. Então, vamos lá, o que é que eu faço para pegar que antes eu tinha uma margem aqui de 15% em cima de um faturamento de 12 e eu vou precisar colocar, porque a conta que eu tenho que fazer, entende? 1 milhão e meio que eu vou pagar não é em cima dos 12, concorda? Eu vou colocar em cima dos 36. Então, você tá com a possibilidade agora de declarar 100% da sua 100%. Operação. Então, antes, quando no meu custo eu colocava uma margem de 15%, para eu honrar ali como simples, eu vou colocar uma margem de 4%, 5% no máximo. Um planejamento bem estruturado de uma indústria, ela tem que ficar entre 5% e 8%. E ponto. Resolvido o problema. E resolvido o problema. Vamos mudar o cenário. Uma prestação de serviço, ela pode ser 100% fiscal no Brasil? Clésio, pode. Pode, mesmo porque... Eu não vou falar de mim, que aí vão dizer que eu estou fazendo doidice, né? Ela pode. Mesmo porque... Eu falo de serviço porque a gente entende a prestação de serviço como a área mais cara, tributariamente falando. Sim, e ela vai ser uma das áreas mais afetadas. Mesmo porque a gente entrou agora em janeiro com a nota fiscal nacional, né, de serviço nacional, que vai ter o mesmo formato. Então, aluguel, o nível de sonegação de aluguel é extremamente grande. Eu não vou comentar sobre aluguéis, porque eu estou com uma demanda. Vai precisar ter um planejamento, tanto é que, veja só, vamos lá, falando, eu não quero ser muito técnica aqui. Fique tranquila, mas nem precisa, porque aqui a gente é bem simples mesmo. Falando dessa nova tributação, de IBF, CBS, aí o que é que a gente fala, Clésio? Que as pessoas físicas que têm aluguéis, que não têm um planejamento, vai ser muito afetada. Porque, vê, hoje ela pega, faz o imposto de renda da pessoa física dela e teria lá a tributação de 27,5%, dependendo de uma tabela regressiva, na verdade, que eu já disse 27,5%. E aí eu tinha as deduções e tal. Mas agora eu também tenho a nova tributação. Então, eu vou ter até 2028. Para estruturar isso, seja através de uma holding, seja através de uma empresa imobiliária, eu vou ter que tirar isso da minha pessoa física, porque se eu tenho um rendimento de aluguel acima de 120 mil no ano, eu vou ser muito penalizado se eu ficar na pessoa física, entende? Faz sentido para todas as empresas estruturarem uma holding ou não? Vê só, vai depender do patrimônio, se esse patrimônio ele gera renda, porque assim, a gente vai ter lá a holding patrimonial e a gente vai ter a empresarial, né? De repente a gente pega muito isso, empresas familiares que construem um patrimônio gigantesco e aí na hora de organizar, realmente a holding patrimonial é o mais indicado, né? Até por uma questão de segurança para os herdeiros, um planejamento tributário mesmo para quem fica, tá? Na questão de aluguéis, dependendo do teu, aí tu fatura mais do que 120 mil o ano, é bom se pensar a holding empresarial, que é para justamente onde a gente vai fazer, a tributação na pessoa física é dessa forma e na pessoa jurídica pela holding é dessa forma.
geralmente pela pessoa jurídica está sendo mais viável, mas a gente tem toda ali uma tabela, um planejamento, tá, obedecendo toda a normativa lá da Lei Complementar 214 e a gente consegue fazer esse mapeamento. Então a gente chegou numa máxima que eu concordo, gênero, número e grau, que empreendedor tem que estudar. Tem que estudar, tem que estudar. Aí para isso ainda digo, mas por onde eu vou começar? Eu vou começar realmente me rodear de profissionais que façam isso comigo, né? Não por mim. Não por mim, comigo. Então, se eu chego e digo assim, Clésio, eu tenho esse planejamento para te mostrar e esse, mas aí tu vai realmente verificar, vai dar uma estudada aí o que seria melhor, quais são os reflexos disso na tua operação. Tem que entender. Então, toda operação, Clésio, seja comercial, industrial, de serviços, a diretoria, o administrador ali, ele tem que entender o processo, e só se entende o processo estudando. Então a gente não tem outra alternativa, né? E hoje, assim, como eu disse lá atrás, quando eu entrei que não tinha internet, eu tinha IOB. Na realidade, quando eu comecei a fazer a faculdade, eu já fazia ali todas as demonstrações contábeis, que o conselho não me escute, mas eu não assinava, tá? Estava praticando. E aí, através da IOB escrita, toda semana a gente recebia, eu não sei, eu acho que tu é bem mais jovem que eu, não vai lembrar disso, mas a gente recebia a revista semanal da IOB. E hoje... A Aline, coitada, dizendo que eu sou bem mais jovem que ela, eu sou da geração do IOB. E hoje a gente tem a internet, né, que vem chat, tem o Manus, tem um monte de inteligência artificial que a gente coloca um tópico e a gente consegue, ali tem um resumo, é para confiar em tudo? Não, mas ele dá um resumão bom. Ajuda. Ali, sabendo ali, aí você vai, eu sempre costumo assim, tudo que eu busco no chat eu vou fundamentar ela. É a mesma coisa quando eu fazia uma consulta no consultor da IOB lá, né? Eu fazia uma pergunta e quando o consultor terminava, me dá a fundamentação legal, por favor? E aí ele dava a fundamentação legal e eu ia lá no livrinho e via se realmente batia. As inteligências artificiais, elas vêm para facilitar o processo, elas não vêm para substituir o processo. Exatamente. Então vamos lá. Tem um pedacinho aqui que a gente começa dando uma apertada, a gente chama de pílulas da eficiência aqui. Certo. Então eu vou te perguntando como se fosse um verdadeiro ou falso. Certo. E aí você diz se você concorda ou não e o porquê. Certo. Beleza? O contador moderno, ele precisa entender mais de TI, de análise de dados, do que de lançamento manual. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Porque a gente... Então, se você não gosta de sistema... O próprio fisco, ele faz esse cruzamento, a gente tá aí, né? O Coopera, tem o da Receita Federal, que até me fugiu o nome aqui, mas também é um sistema de cruzamento que a gente tem que saber analisar os dados. Então, é verdadeiro demais. Então, todo contador hoje, ou todo profissional da área financeira, precisa entender um pouco de TI e precisa ser bom em análise de informação. Com certeza. E precisa entender de inteligência artificial. Exatamente. E aí, pode ficar arcaico, né? Eu me sinto muito agraciada com isso, porque eu estou no lugar certo, foi onde Deus me colocou, e eu passei por todo esse processo manual, tá? Eu fazia caixa, registro de entrada, registro de saída, apuração de CMS, apuração de IPI, apuração de PIS e COFINS, na mão, inclusive eu tenho um calo aqui. Ela pegou a parte mais chata da contabilidade. Era na mão. Ruim. E aí, justamente, o que chamou a atenção na época de Gilberto é que eu limpava, fazia o serviço de rua, mas eu tinha uma caligrafia muito bonita. Minha caligrafia ali redondinha. Que parece que dentro da área financeira todo mundo escreve feio, né? Isso, aí eu com a caligrafia muito bonita, e aí era caixa, diário. E assim, eu achava o máximo quando eu escriturava aquele livro diário que folheava ali aquela... Enfim, passei por esse processo manuscrito e para mim entender os números na tecnologia fica mais fácil, né? Sim. Porque todo escritório tem que ter o seu programador, tem que ter o seu TI, tem que ter a pessoa lá que você dá uma ideia e ele diz, vai assim, assim, assim. É muito bom. Às vezes eu me acho meio maluco aqui, que aí eu ligo pro meu programador, às vezes eu mando um vídeo, eu digo, eu queria isso aqui, desse jeito, desse jeito, desse jeito. Eu não sei como é que faz não, mas tu faz. Pronto, aí tu me manda pra eu dar uma olhada. Ontem ele me mandou um negócio fantástico, pode fazer. Pronto, exatamente. Então vamos lá.
Eita, de novo essa temática. Contabilidade consultiva é só um nome bonito para vender o que o contador já devia estar fazendo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Totalmente. E eu costumo dizer isso nas minhas apresentações, tá? Eu não tenho que vender consultoria, eu tenho que fazer o que eu estou me propondo ali. Um contador ele pode cobrar por uma reunião? De maneira Ó, nenhuma. eu te vendo serviço já, tu já me paga mensalidade, De mas aí tu quer me nenhuma. ver toda semana, então eu vou ter que aumentar a tua mensalidade. Não, eu Não deveria? Não deveria. Não deveria. Ok. Vamos lá. Crescer na área da contabilidade depende exclusivamente de indicação. Boca a boca. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Sabe por quê? Porque a contabilidade é uma relação de confiança. É como eu te disse, assim, é a mesma coisa, tu tá com um problema, vamos lá, no coração, tá sentindo aí umas palpitações estranhas e tal, e bate uma pessoa que diz assim, ó, eu sou cardiologista, tal, e tu vai. Tá Aí certo, eles- me examine aqui. me examina aqui, examina, tu vai precisar fazer uma Ou cirurgia. você viu no Instagram, né? Beleza, então a cirurgia vai lá. Não, a contabilidade tem que ser por uma indicação, tem que ser relação de confiança, de vivências mesmo da pessoa que está te indicando. Lembrando que isso não nos proíbe de vender. Isso. Todo negócio precisa vender. Mas a gente está falando de uma outra área da De vida outra empreendedora. área, É da exatamente. confiabilidade no profissional. Confiabilidade, exatamente. Que não é uma coisa que se encontra Exatamente. muito. Né? Acho que a prestação de serviço ela cresceu tanto que não é subestimando ninguém, mas todas as pessoas elas se sentem capazes de fazer algo. Exatamente. Eu estava em sala de aula, acho que está com um ano mais ou menos isso, e aí eu deixei a engenharia de produção já faz um tempo, eu trouxe o que eu tinha de engenharia de produção para a área financeira e é por isso que eu ofereço alguns serviços aqui. A parte de ficha técnica, a parte de estruturação do processo, a gente englobou dentro do serviço financeiro. Mas eu dou aula ainda na área de engenharia de produção. E eu estava numa aula, e aí um rapaz olhou para minha cara e disse, eu estava conversando com o consultor falando e tal, e ele disse que eu tenho jeito para consultor, e agora eu quero ser consultor. Aí eu disse, mas assim, tu estudou, porque era um curso técnico de engenharia de produção, não era uma faculdade. Eu disse, mas tu estudou, pretende fazer uma faculdade de engenharia de produção para tu entender realmente de processo e tudo isso? Não. Que a primeira coisa que eu conversei com o consultor foi que ele disse que não precisava, porque tá uma moda agora que a gente não precisa fazer faculdade para nada mais, né? Aí eu disse, mas como assim não precisa fazer uma faculdade? Ele disse, não, mas para o que eu vou fazer eu já sei. Eu disse, beleza. Tu já trabalhou em quantas empresas? Não, nessa. Eu disse, sim, tu trabalhou em uma empresa e tu já quer ser consultor. Não, mas é porque o que eu faço lá dá muito certo. Eu digo, ok, então deixa eu fazer um teste contigo. Elenca aí para mim o meu processo produtivo. Não, mas aí é diferente. Eu digo, não, processo produtivo é processo produtivo. Todo processo produtivo ele é feito de uma forma só. Né? A setorização do processo é feita de forma diferente. Porque a setorização de um escritório de contabilidade é diferente da setorização de um escritório financeiro, que é diferente da setorização de uma indústria. Mas todo o processo ele depende de quê? Planejamento, organização, controle e fluxo. E isso tem que me gerar uma rotina. Isso. Acabou. Eu digo, então, se tu não consegue elencar o meu processo, tu não vai conseguir elencar o processo de uma outra indústria, mesmo você entendendo de indústria. Então, sucateou demais a área de prestação de serviço, que aí, pelo fato de profissionais que estão em empresas, que eu acho que são até desvalorizados pelo tempo que estão, rapaz, eu vou montar um negócio para mim e vou mostrar a fulano que eu tenho valor. E aí inventa um negócio e provavelmente se frustra e frustra outras pessoas. Exatamente. Eu não sei se ela tem esse sentimento, mas o cliente que contrata a gente, ele gera um frio na nossa barriga. Porque as expectativas são tão altas, né, que a frustração é mútua quando acontece, né? Exatamente. É nossa. E aí meio que aumenta a ansiedade. Não sei se tu pensa assim. Penso sim. Rapaz, fulano fechou comigo, ele disse tanta coisa nesse mundo que eu fiquei constrangido. Eu passei por uma experiência assim, esses dias. Eu tenho empresa e a gestora, ela, não, porque eu tô com muita expectativa e vai dar muito certo. E eu digo, meu Jesus, misericórdia. É desse jeito. Como é isso? Mas aí a gente faz o que deve ser feito. Porque é o que a gente pode fazer. A gente retorna a responsabilidade. Ó, eu tô aqui realmente para ajudar, mas 99% vai depender de vocês, não é? Não adianta. Ainda voltando lá para o exemplo do médico. Você vai, ele diagnostica um problema em você. E ele te passa uma medicação. Quem vai tomar a medicação? Não é você? Tem que fazer o tratamento certinho, tomar na hora certa, tal, o tempo certo. Para voltar e ele reavaliar. É mais ou menos isso, né? Vou exercer o meu papel de marido fofoqueiro. Eu estava numa consulta com a Raquel e aí ela tem um problema médico e disse, mas você já tomou tal coisa? Ela, já tomei.
Aí a médica disse, então eu vou passar de novo para você tomar. Você vai tomar 2 doses diariamente, 4 unidades por dia, 2 de manhã e 2 de noite. Ela disse, não é assim que toma não. Aí eu olhei para a cara dela, tu vai ensinar a médica agora? Aí a médica disse, e você tomou como? Ela disse, eu tomei assim, assim. A médica, você tomou errado. Tomou errado. Não, mas... Aí a desse médica, jeito. não, veja, você vai fazer desse jeito que eu estou lhe dizendo. Se não der certo, aí é que a gente vai reavaliar. Entendeu? Exatamente. Mas a médica aqui sou eu. Aí eu disse, olha, então acho que agora você entendeu. Né? E eu já me vi nos momentos de teimosia assim também, de que a gente sabe que deveria fazer uma coisa de um jeito, a gente vai fazer de outro, porque a gente quer terceirizar a responsabilidade. Né? Dessa forma. Infelizmente, assim, no nosso papel, tanto de contador, como consultor, como, enfim, a gente tem essa demanda de receber essa responsabilidade, né? Terceirizada. Terceirizada. Então, pela experiência, eu também faço esse trabalho bem, tá? Isso é responsabilidade da empresa, né? A gente passou há poucos dias, geralmente isso acontece quando tem algum problema, alguma pessoa do administrativo está com um problema aí pessoal, tal, aí esquece de fazer o acompanhamento. A contabilidade só vê depois que aconteceu, tá? E dependendo, se o problema foi em 31 de janeiro e só foi avisado a contabilidade dia 1, acabou. Mas foi uma venda errada e me gerou. Sim, a gente tira uma nota de devolução em 1 de fevereiro, você paga o imposto de janeiro e a gente compensa em fevereiro, mas não tem o que fazer com isso. Então veja como é importante essa conscientização. Não, mas aí, e ter cada coisa no seu lugar, realmente. Aline, manda aí pra mim meu regimento interno. Isso. É a contabilidade que faz regimento interno. Exatamente. Tem uma confusão gigante nisso. Dessa forma. O maior gargalo de quem empreende com contabilidade é a falta de cliente. Verdadeiro ou falso? Falso. Eu acredito que hoje o maior gargalo, eu vou te dizer, como é que eu posso ser mais claro contigo? É a retenção da capacitação que a gente faz dentro de casa. Lá, o que eu te falei, o patrimônio humano, que a gente chega, pega, prepara. Então, hoje, como eu disse, a gente vende a nossa... A gente tem boas pessoas, mas elas ficam um pouco tempo e vão embora. A mão de obra... Então, o principal problema que a gente tem hoje, eu não vou falar só por ti, eu vou falar por mim também, é as pessoas ficarem. E eu tenho alguns bem antigos aqui também. Eu tenho pessoas que começaram em 16 comigo, tá? Aqui. Aqui eu tenho, pessoas do começo. 16 começaram. E assim, é um desafio, porque a nossa própria classe, ela é, como é que eu posso dizer? Desunida. Então ela vai lá... Eu acho que todo mundo existe em toda classe, né? E ela vai lá e pega teu profissional e não tem uma ética, sabe? Então, assim, a gente tem um trabalho, para isso, vez ou outra, a gente está fazendo trabalho de RH com psicólogos mesmo, para passar, para ver, o trabalho de escuta. Vez ou outra, a gente tem que sair um pouquinho da... Sim. Não, peraí, deixa eu deixar meus clientes aqui, deixa eu voltar meu olhar para a equipe. Cuidar internamente. Que é isso, às vezes é um olhar atravessado do colega da frente, que a gente corre o risco de perder aquele profissional que a gente preparou ali há anos. E às vezes eu acho que é até difícil do próprio cliente entender e até enxergar, a gente como empreendedor também, Sim. que as mesmas demandas que ele tem, a gente tem, não consigo te atender porque eu estou resolvendo um problema interno. Mas como assim? Tu não tem problema interno para resolver, né? Porque tu não resolve problema, então se tu resolve, tu não deve ter os teus, né? Isso. E nós somos também empreendedores, a gente tem problema de gestão como todo mundo tem, a gente tem problema administrativo como todo mundo tem. Né? E tem os desafios da vida empreendedora, né? Exatamente. Pronto. Fecha esse pedacinho comentando qual erro que você não cometeria nesse tempo seu de profissão. O erro que eu não cometeria. Novamente, que já cometeu algo. Né? Já cometei sim. Quem nunca errou pra mim? Pois o erro que eu não cometeria é insistir, eu ainda não cometeria e venho trabalhando para não cometer, tá? É insistir no cliente que ele não quer realmente usufruir do que a gente tem a oferecer. A gente tem cliente, infelizmente, que contrata, foi isso que você falou lá no início, contrata o serviço, paga e acha que o problema está resolvido.
mas não aparece para dizer, minha operação bancária, eu tô... Não tem informação de nada. Não tem informação de nada, não manda nada, entendeu? Então, e é um trabalho que a gente vai fazer também, já está fazendo internamente em 2026, é ver, graças a Deus eu tenho poucos, tá? Os poucos clientes, para eu fazer um trabalho de conscientização neles novamente, se eles querem permanecer com os nossos serviços, porque é uma responsabilidade técnica meio Pensei em forma muito parecida. Meu eu amigo. prefiro que a gente demita o cliente do que o cliente nos demita. Exatamente. Eu acho melhor, comercialmente Exatamente. falando. Com certeza. Eu acho que a gente consegue valorizar muito mais a marca Sim. em si. Eu Sim. falo por mim como marca, não é nem meu nome que está na parede, é o nome do meu pai. Eu tenho um zelo enorme pelo nome do meu pai. Então eu valorizo demais isso. E eu acho que permanecer... É igual relacionamento, né? Você permanecer num relacionamento que a pessoa não quer. Como é isso? É muita falta de amor próprio. Exatamente. Então eu me considero como profissional, não. Eu não consigo agregar. Então vamos parar? É mais bonito? Eu faço um policiamento muito, muito severo em mim mesma em relação do que eu passo para o cliente. Porque eu tenho pego muitos casos onde o cliente se sente refém do contador. E eu digo o seguinte, tire isso da cabeça. Tire isso da cabeça, sabe por quê? Porque o que o seu contador sabe, o fisco também sabe. Sim. O fisco só não vai saber trabalhar. Eu até brinco, eu digo assim, é o quê? É roubo, é carga roubada, é o quê? Não, Maria, Deus me livre, não. Eu digo, pronto. Então, é o quê? Porque passou mais dinheiro em conta do que foi faturado, porque você comprava sem nota, porque você vendia sem nota. O fisco também sabe. Não, mas é porque eu tenho um dinheiro guardado aqui em casa. Ele sabe também. O fisco também sabe disso. E deixa eu te dizer mais, em 2008, quando a gente teve uma reformulação aí na contabilidade, onde foi internacionalizada tudo, foi muito bom, porque o COAF, ele responsabilizou bem os profissionais de contabilidade com isso. Porque tinha muito isso, tá? Sim. Eu tenho medo que ele vai me denunciar, mas ele responde, ele responde 50%. Eu peguei uma empresa que fazia 40 anos que ela estava com a mesma contabilidade, porque ela tinha esse medo. Não, eu comecei pequeno, lá atrás tinha algumas coisas, eu cresci, mas eu tenho muito medo do que o contador vem. Mas o que ele vem fazer, ele vai responder 50%, né? Eu me policio bem isso, porque o cliente ele tem que saber isso, ele não é refém de nada. E aí isso fez com que a Gilberto Contabilidade de Caruaru, conduzida por Aline, se tornasse realmente o que é. É um zelo realmente pelo nome, né? Pelo nome. E eu considero isso gratidão também. Gratidão. Você viu na pessoa de Gilberto, uma pessoa que lhe deu a oportunidade. Exatamente. Eu vou zelar pelo nome que não é meu. Eu enxergo muito da mesma forma. Eu vi no meu pai, né? A pessoa que me deu toda essa estrutura e eu zelo muito por isso também. Então vamos fechar, Aline. Sempre que a gente fecha, eu deixo a oportunidade de você prestar seus agradecimentos, mas antes dos agradecimentos, olhando para lá, você deixa 3 dicas da área de contabilidade para quem empreende no Brasil, na nossa região, num polo têxtil com tanta falta de profissionalização como o nosso. Então deixa aí 3 dicas simples que se a pessoa fizer, ela diz, resolvi um pouquinho da minha vida empreendedora, diminuir minha carga aqui. Fique à vontade. Exatamente. Então, 3 dicas bem simples. A primeira, eu até já falei lá no início, é a gente se munir, vocês se munirem de profissionais que realmente possam fazer um planejamento estratégico. O profissional financeiro, o profissional contábil, o profissional jurídico. E aí os 3 juntos, eles vão conseguir fazer um desenho estruturado. Eu vou precisar executar? Não precisa executar, você precisa pelo menos saber, o caminho que eu tinha que trilhar era esse, o que eu vou ganhar é isso, é aquela questão, peso e medida, né? Para ver se realmente cabe dentro do seu negócio. Esse aí seria o primeiro, entender onde você está e aonde pode chegar com a ajuda de profissionais. E pegando bem essa deixa de Clésio aí, que a contabilidade, ela não vem de consultoria, tá? Ela tem que ser realmente, ser feito um planejamento, ela executar o que ela realmente se dispõe a oferecer para o cliente, como eu disse, para o resto da vida.
A segunda dica é voltada mais para essa questão do financeiro mesmo, olhar para dentro da empresa com um olhar mais técnico e carinhoso. Peraí, deixa eu estruturar, deixa eu ver aí como é que está a minha margem, onde é que esse imposto está alocando. Não, nem conto com ele, eu estou pagando, mas eu não sei para onde vai, eu não sei de onde eu tiro, eu não sei o que sobra. Foi aquilo que a gente falou lá no final, né? Na nossa conversa. E a terceira dica, não menos importante, Clésio, é realmente a gente colocar uma pedra no que a gente viveu até 2025 e a gente planejar 2026, considerando aí esse novo aspecto dessa reforma tributária que, como eu disse lá no começo, vem acontecendo desde 2006, voltada para o financeiro, voltado para o estratégico e olhar para o meu negócio como uma perspectiva de grande crescimento, mesmo porque a nossa área é muito beneficiada. Como eu falei, a gente tem aí de 4 a 5 benefícios fiscais que eu posso me sentar com um profissional contábil, financeiro, entender quais são esses benefícios e o que é que eu posso usar deles e seguir aí com segurança. Bom demais, Ana. Obrigado. Gente, a gente está finalizando mais um episódio do nosso LucianaCast. Eu queria agradecer a Aline pela presença dela aqui, por toda essa troca, por toda essa conversa, que são conversas que a gente já tem. Já tem diariamente, exatamente. Eu espero que a gente possa somar, agregar na sua vida. Mesmo que você não seja empreendedor ainda, se você quer se tornar um empreendedor aqui no Brasil, tem todas as particularidades, porque tem mesmo, cada região tem a sua. Tem dificuldades, não é um mundo encantador, mas é um mundo que vale muito a pena. Então a gente espera que a gente possa ter agregado na sua vida, levando em consideração que para tudo isso você vai precisar cuidar do seu financeiro. Então a gente encerra lembrando você que finanças nunca são sobre restrição, são sobre a liberdade que você pode ter se você fizer tudo de forma profissional. Concordo plenamente. Eu também te agradeço muito, Clésio. Me coloco à disposição. Eu quero ver como funciona, quero fazer um planejamento. Como eu falei no início, tá? A gente não cobra, a gente entende a dor, vê se faz sentido realmente essa parceria. Às vezes não faz sentido no momento, por uma questão financeira, por uma questão realmente de objetivos, mas lá na frente eu sei que vai fazer. Nos colocamos à disposição. É uma situação assim que eu gosto de olhar para a empresa usando todas as habilidades que Deus me prepara diariamente para ir ajudar no crescimento das empresas. Sou muito grata a Deus. Então valeu, pessoal. Obrigado. Obrigada. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deus abençoe.